Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e neste vídeo vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 23. Encontrar a equação diferencial da família de curva dada por ax mais b, tudo isso que multiplica por ay mais b igual a c, onde a, b e c são constantes arbitrárias. Portanto, para solucionarmos este exercício, vamos aplicar um certo artifício. E o artifício vai consistir no seguinte. Inicialmente vamos derivar os membros, uma vez que eu já tenho aqui uma constante arbitrária separada. Então vou derivar os membros, depois vou cair numa certa expressão. Portanto, vou isolar a primeira derivada de y, vou considerar como uma equação 1. E depois vou aplicar mais outras transformações, outros truques, que são bem interessantes, tá? Então já posso aplicar a primeira ideia, que consiste em derivar ambos os membros em função do diferencial. Então aqui eu tenho o produto. Para derivar este produto, eu tenho que aplicar a propriedade de derivação do produto. U vezes V a derivar é igual a U a derivar vezes V, mais U vezes V a derivar. Então, é o primeiro passo que eu aplico. Portanto, derivo ambos os membros em função do diferencial. Então, tenho aqui ax mais b a derivar, vezes ay mais b, mais ax mais b, vezes ay mais b a derivar igual a zero. Constante arbitrária c a derivar é igual a zero. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, ax mais b a derivar está igual a a. E aqui derivaria ay mais b, teria a vezes a primeira derivada de y, porque eu estou aqui a derivar em função do diferencial. Então, teria a primeira derivada de y. Depois, a primeira derivada de y multiplicaria por essa expressão, aplicando a distributiva. E aqui, a multiplicaria por essa expressão, também aplicando a distributiva. Cairia na seguinte expressão. Y ao quadrado mais AB, mais x, primeira derivada de y ao quadrado, mais AB, primeira derivada de y igual a zero. Eu vou isolar a primeira derivada de y. Para isolar a primeira derivada de y, eu tenho aqui o termo mais repetido, que é a. Então, vou dividir essa expressão por a. E obtenho, então, a primeira derivada de y já isolada. Tá? Dividindo essa expressão por a, teria b, primeira derivada de y, mais x, primeira derivada de ya, mais b, mais ya. Isolando a primeira derivada de y, essa expressão está aqui. Atenção que aqui eu tenho primeira derivada de y, primeira derivada de y. Vou evidenciar a primeira derivada de y. Obtenho quem? Primeira derivada de y que multiplica por b mais xa, tá? E essa expressão passa no membro direito a subtrair, nesse contexto ay mais b, e ao isolar a primeira derivada de y, essa expressão está aqui a multiplicar passa a dividir no membro direito, tá? Nesse contexto a expressão ay mais b. Então, obtive a primeira derivada de y, que eu vou considerá-la como sendo equação 1. Esta é a minha equação 1. E em diante vou achar a segunda derivada. Vou derivar mais uma vez ambos os membros em função do diferencial. Para achar a derivada dessa expressão à direita, uma vez que esta é uma fração, eu tenho que utilizar a propriedade de derivação do quociente. U sobre V, tudo isso a derivar, igual a U a derivar vezes V, menos U vezes V a derivar, que divide por V ao quadrado. Então, utilizo esta propriedade e obtenho a seguinte expressão. Segunda derivada de y igual a ax mais b, que multiplica pela derivada, nesse contexto, de u, menos u vezes a derivada de v, ax mais b, a derivar, e divide por v ao quadrado. Ax mais b, tudo isso ao quadrado. Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, obtenho a seguinte expressão. Segunda derivada de y igual a, que multiplica por ax mais b, vezes y a derivar, menos a, que multiplica por ax mais b, que divide por ax mais b, tudo isso ao quadrado, tá? Em diante, vocês poderiam, portanto, aplicar a distributiva, ou então, vamos considerar essa expressão como expressão 2, tá? Em diante, o que é que eu vou fazer? Agora vem mais um truque, tá? Este exercício aqui são truques atrás de truques. Portanto, vem mais um truque em diante. Vou isolar a parte da expressão inicial, vou isolar o ay e o ax. Depois vou subtrair. Vou encontrar uma expressão muito interessante. Então, isto é o que nós vamos fazer em diante, tá? Então, vou
isolar inicialmente AY. Então, essa expressão está aqui a multiplicar, passa no membro direito a dividir, e B está a somar, passa a subtrair. Então, AY igual a C que divide por AX mais B menos D. Esta é a expressão, nesse contexto, 3. Tá? E esta AX igual a C sobre AY mais B menos B será a expressão 4. Então, a ideia consistiu em isolar AY e AX. Caí então nas expressões 3 e 4. Em diante, vou subtrair a expressão 3 pela expressão 4. Tá? Então, obtenho então AY menos AX igual tanto a essa expressão menos esta. A ideia consiste, na realidade, em subtrair para eliminar esta constante arbitrária B. Tá? Portanto, menos B menos B é igual a menos B mais B. Tá? Serão simétricos, então podemos simplificar. Então, caio nessa expressão AY menos AX igual a C que divide por AX mais B menos C que divide por AY mais B. O exercício está a ficar muito interessante. Em diante, portanto, já sei que a primeira expressão é esta é a segunda, a primeira derivada é a primeira expressão, a segunda derivada é a segunda expressão, e achei a subtração entre AY e AX, obtive essa expressão. Então, o que é que eu vou fazer em diante? Vou, portanto, isolar Y menos X. Tá? Vou isolar Y menos X, significa que eu tenho que, portanto, evidenciar A. Evidencio A e depois mando este A no membro direito a dividir. Está a multiplicar, vai passar a dividir. Então, obtenho que Y menos X é igual a 1 sobre A, tudo isso que multiplica por C sobre AX mais B, menos C que divide por AY mais B. Então, obtive essa expressão. Vou considerar essa expressão como expressão 5. Em diante, vou multiplicar a expressão 5 com a expressão 2. Tá? Vou achar o produto dessas duas expressões. Por isso é que eu disse que o exercício vai ficar muito interessante em diante. Tá? Então, são truques atrás de truques. Então, obtenho a seguinte expressão. Segunda derivada, portanto, vou multiplicar membro por membro, tá? Então, vou multiplicar este membro com este e este membro com este, tá? Então, esta é a correspondência que vocês devem ter atenção. A segunda derivada de y, que multiplica por y menos x, será igual a essa expressão que multiplica por essa. Então, nesse contexto, menos c, que divide por ax mais b, menos c, que divide por ay mais b, que multiplica por ax mais b, primeira derivada de y, menos ay mais b, que divide por ax mais b, tudo isso ao quadrado. A partir daqui, é só vocês multiplicarem, tá? É multiplicarem, mas vamos lá encontrar aqui um termo interessante. Podemos inicialmente achar denominador comum, né? Acharíamos inicialmente denominadores comuns. Este passaria aqui, este passaria aqui. De tal forma que encontrássemos uma expressão muito interessante depois da distributiva. Enfim, então vocês poderiam escolher qual o caminho que vocês seguiriam. Achariam a distributiva diretamente, ou então achariam inicialmente denominadores comuns, né? E depois a distributiva. Então isso é que eu vou fazer. Vou inicialmente achar a distributiva, vou aplicar a distributiva, né? Aplico a distributiva. Essa expressão multiplica por cada uma dessas expressões e essa expressão multiplica por cada uma dessas expressões. Isso é que nós chamamos de distributiva. Então y menos x, tudo isso que multiplica pela segunda derivada de y, é igual a quem? A menos c ax mais b, primeira derivada de y, que divide por ax mais b, que multiplica por ax mais b, tudo isso ao quadrado. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, c que multiplica por ax mais b, que multiplica pela primeira derivada de y, que divide por ay mais b, que multiplica por ax mais b, tudo isso ao quadrado. Menos vezes menos vai dar mais. Então, mais. Então, essa expressão que multiplica por essa, vai dar essa expressão. Menos vezes menos vai dar mais. Então, mais vezes menos vai dar menos. Portanto, essa expressão que multiplica por essa. Então, o que eu fiz? Essa expressão multiplica por essa, não é? E
Portanto, essa expressão multiplica por essa. Depois, essa expressão multiplica por essa e essa expressão multiplica por essa. Tá? Esta é a ideia da lei da distributiva. Então, cair nessa expressão e em diante podemos encontrar, podemos ver que podemos simplificar, não é? Temos aqui AX mais B, que divide por AX mais B, podemos simplificar, pois a divisão vai dar 1. AX mais B por AX mais B ao quadrado, aqui resta 1, tanto AX mais B. AY mais B por AY mais B também podemos simplificar. E em diante obtenho a seguinte expressão. Y menos x, que multiplica pela segunda derivada de y, igual a menos c, primeira derivada de y, que divide por ax mais b ao quadrado, mais c, primeira derivada de y, que divide por ax mais b, tudo isso que multiplica por ax mais b, mais c, que multiplica por ay mais b, que divide por ax mais b, que multiplica por ax mais b, tudo isso ao quadrado, menos c, que divide por ax mais b, tudo isso ao quadrado. Muito bem. Então, encontrei essa expressão. Em diante, vou substituir a constante arbitrária c pela expressão inicial. Portanto, inicialmente, eu tenho que ax mais b, tudo isso que multiplica por ay mais b, é igual a c. Então, onde eu tenho c, vou substituir pela expressão inicial. Então, é isso que eu disse, que esse exercício vai ficar muito mais bonito, né? Então, substituo c pela expressão inicial e obtenho a seguinte expressão. Y menos x, que multiplica pela segunda derivada de y, é igual a menos ax mais b, que multiplica por ay mais b, que multiplica pela primeira derivada de y, que divide por ax mais b ao quadrado, mais ax mais b, que multiplica por ay mais b, que multiplica pela primeira derivada de y, que divide por ay mais b, que multiplica por ax mais b, mais essa expressão, menos esta. Tá? Para não ser repetitivo, vocês estão a acompanhar aqui, se vocês verem. Tá? Substituímos C por essa expressão inicial. Tá? Em diante, vamos simplificar. Ax mais B por ax mais B ao quadrado. Aqui resta 1. Então, posso simplificar. Ax mais B, que multiplica por AY mais B, que divide por AX mais B, que multiplica por AY mais B. Podemos simplificar esse produto, né? Dessas expressões. Aqui, ax mais b, que divide por ax mais b, também podemos simplificar, pois a divisão é igual a 1. E aqui, ax mais b por ax mais b ao quadrado, simplificamos e aqui resta 1. Em diante, caio na seguinte expressão. Y menos x, que multiplica pela segunda derivada de y, é igual a menos ay mais b, que multiplica pela primeira derivada de y, que divide por ax mais b, mais primeira derivada de y, mais ay mais b ao quadrado, que divide por ax mais b ao quadrado, menos ay mais b, que divide por ax mais b. Se olharmos para essa expressão encontrada, vamos ver que o exercício está terminado. Portanto, nós terminamos com o exercício. De que forma é que nós resolvemos esse exercício? Portanto, de que forma é que nós já terminamos, encontramos a solução desse exercício? É só vocês olharem para a expressão 1, primeira derivada de y, igual a menos ax mais b, que divide por ax mais b. Então, aqui onde eu tenho ay mais b, que divide por ax mais b, isto é igual à primeira derivada de y. Aqui onde eu tenho ay mais b ao quadrado, que divide por ax mais b ao quadrado, tudo isso, portanto, é igual à primeira derivada de y ao quadrado, menos a primeira derivada. Essa expressão aqui é a primeira derivada. Então, é eureka, encontramos a solução do exercício. Então, basta substituirmos essas expressões que eu já fiz referência pela primeira derivada de y. Então, obtenho a seguinte expressão. Y menos x, que multiplica pela segunda derivada de y, é igual à primeira derivada de y ao quadrado, tá? Primeira derivada de y vezes a primeira derivada de y é igual à primeira derivada de y ao quadrado, mais primeira derivada ao quadrado, então, mais a primeira derivada de y. Primeira derivada de y mais a primeira derivada de y é igual a 2 vezes a primeira derivada de y. E a primeira derivada de y ao quadrado mais a primeira derivada de y ao quadrado é igual a 2 vezes a primeira derivada de y ao quadrado. Em diante, posso dizer que y menos x, que multiplica pela segunda derivada de y, essas expressões passariam no membro esquerdo, tá? Menos 2, que multiplica pela primeira derivada de y ao quadrado,
menos 2 que multiplica pela primeira derivada de y igual a 0. Esta é, então, a equação diferencial da família de curvas dada por ax mais b, que multiplica por y mais b igual a c, onde a, b e c são constantes arbitrárias. E assim podemos observar que já não temos nenhuma constante arbitrária e encontramos de forma brutal, não é, a equação diferencial da família de curvas dada por essa expressão. Portanto, aquilo foi artifícios atrás de artifícios e encontramos então a solução. Resolvemos assim o exercício número 23, um exercício muito interessante, gostei, pois foi um exercício trabalhoso, tivemos que aplicar artifício e mais artifício e mais artifício. Espero que vocês gostem, né, deste exercício. Se tiverem uma dúvida, uma ideia diferente, podem escrever nos comentários. Enfim, então resolvemos o número 23. Como tarefa, tentem resolver o número 24, isto é, encontrar a equação diferencial da família de curva dada por essa expressão, tá? Y igual a C1 elevado ao expoente AX, cosseno de BX, mais C2 elevado ao expoente AX vezes seno de BX. Na verdade, já resolvemos um exercício semelhante, então tentem acompanhar essa playlist para tentarem resolver este exercício número 24. No caso de dúvida, espero no próximo exercício. Um abraço e até o próximo vídeo.